Muita atenção agora, Guilherme Derrite foi exonerado nessa terça-feira. O secretário de Segurança Pública foi exonerado, mas calma. Ele deixa a função temporariamente e reassume o posto de deputado federal pelo PL de São Paulo, segundo nota da pasta. Com isso, Derrite poderá participar na Câmara dos Deputados em Brasília da discussão do projeto de lei que prevê extinguir a saída temporária de presos. Assim que o projeto for relatado e votado, ele retorna ao cargo de secretário de Segurança em São Paulo. A informação da exoneração de Derrite foi publicada nesta terça-feira no Diário Oficial de São Paulo. A gente tem ele falando a respeito disso, a gente vai acompanhar agora. Diga na sua fala que nós estamos lançando aqui hoje. A gente vai providenciar aí a fala corretinha do Derrite, explicando por que é que ele está deixando a pasta, e quem assume nesse momento é o delegado Nico, que é o seu braço direito na Secretaria de Segurança Pública e vai tocar a pasta neste período em que o Guilherme Derrite se licencia, de alguma maneira, né, do cargo, para ir lá e abraçar aquela pauta que ele chama de sua, que é o fim da saída temporária. Quem quer falar sobre isso? Um ponto interessante que a gente já discutiu no programa de hoje mesmo, sobre como a mudança da legislação da saidinha para produzir efeitos vai demorar muito tempo. Então, eu acho que isso é um indício de uma falta estratégica do ponto de vista da direita, que deseja ter um sistema prisional mais eficiente. Para ter mais resultados, era importante ter um outro tipo de política pública que pudesse produzir os efeitos de curto prazo que a população anseia. Não é o caso da saidinha. Então, eu acho que é interessante como esse gesto mostra o grau de prioridade que o Derrite, representando aí a direita bolsonarista, coloca nessa pauta, que na prática vai demorar muito tempo para ter alguma efetividade. Mas aí, mas mano, essa questão mas nós tivemos... Pode ir, vai, PP. Mas essa questão da direita, o problema da direita é exatamente esse, agarra a pauta populista, né? O tal do populismo, o tal do populismo penal, não é? Que não tem efeito prático algum. Se você acabar com a saidinha, não vai reduzir nenhum tipo... Não tem efeito político, PP? Não tem efeito político, PP? É o que estou falando, o populismo penal. É o populismo penal. Ele se agarra a essa população. É justamente o contrário. E, infelizmente, ela é punitivista por natureza, né? O Brasil, a sociedade em geral, ela é punitivista, né? A direita, ela é punitivista e a esquerda, de certa forma, é garantista. Então, o que a esquerda tem que fazer? A esquerda tem que começar a pegar essa pauta punitivista e traduzir de uma forma melhor para a sociedade, né? Então, quando você vê essa medida do Derrite saindo do seu cargo de secretário de Segurança Pública e ir para Brasília para abraçar uma pauta, como bem disse o Mano, que não tem efeito prático algum, momentâneo, só no futuro longo, né? É porque ele se apega ao populismo penal, que dá voto a ele. Pepe, isso é justamente o contrário de populismo. Peraí, Diegão, Julinha, antes de vocês falarem, agora sim a gente tem a fala do Derrite, a gente vai acompanhar. Populismo penal, é o conceito missão no Congresso Nacional que nós começamos mais de 5 anos atrás, quando lutavam para que o projeto de lei que pautava o fim das saídas temporárias de presos fosse votado na Câmara e aprovado no Congresso Nacional. Depois de anos de luta, de muita batalha, em agosto de 2022, aprovamos na Câmara o fim das saídas temporárias. Esse projeto foi para o Senado e a questão de 20 dias atrás, ele foi aprovado no Senado Federal com uma pequena alteração, obrigando esse projeto a retornar para a Câmara dos Deputados. Eu solicitei ao governador Tarcísio de Freitas e ao presidente da Câmara, Arthur Lira, para que eu pudesse reassumir o mandato para dar novamente o meu parecer na relatoria final desse projeto, que pode, de uma vez por todas, colocar fim às saídas temporárias de presos no Brasil. Lembrando que só no estado de São Paulo, em média, 35 mil presos do regime semiaberto são liberados por 5 oportunidades e ficam 7 dias longe do sistema prisional, ocasionando diversos problemas para a segurança pública, não só de São Paulo, mas do Brasil. Eu fiz uma soma de 2003 a 2023, foram mais de 128 mil presos do regime semiaberto que saíram na saída temporária e não retornaram para o sistema prisional. Então, o nosso objetivo, eu reassumo o mandato hoje e, se Deus quiser, na semana que vem esse projeto já vai estar pronto, vai entrar na pauta para votações e colocaremos de uma vez por todas um fim nas saídas temporárias de presos no Brasil, acabando com uma de várias ferramentas de impunidade que infelizmente existem no Brasil. Conto com o apoio de todos vocês.
Tá aí manifestação do secretário de Segurança Pública que hoje deixa o cargo em São Paulo para assumir a sua cadeira de deputado federal pelo PL na Câmara dos Deputados, em que ele pretende relatar o projeto pelo fim da saída temporária. Júlia Lucy, o PP fala que não tem efeito nenhum esta questão aí, ou vai demorar muito para ter efeito. Mas o efeito político não é o que mais interessa ao político, Júlia Lucy? Depende do político, né? Eu acho que nós temos alguns políticos que não se apegam ao poder e têm coragem de fazer aquilo que tem que ser feito, mesmo que boa parte da população não entenda. Tenha coragem de dar votos não populares. Mas o direito penal no Brasil, se a gente observar a dificuldade que foi de a gente fazer essa mudança, mostra o quanto essa cultura de leniência com os criminosos, ela foi engendrada, assim, no sangue mesmo do brasileiro. A gente assiste a novelas, a gente assiste a filmes, a gente vê declaração de artistas, sempre no sentido de amenizar a responsabilidade daquela pessoa que praticou um crime. Então, como recentemente a gente teve a criação de uma direita no Brasil e hoje a gente pode dizer que a gente tem uma direita conservadora, naturalmente vai acontecer uma revisão dessa maneira como o legislador até então via a figura do criminoso no Brasil. Então hoje eu vou discordar aqui do PP quando ele diz que a direita é punitivista e a esquerda é garantista. Quando a gente vê um Congresso querendo alterar as leis, na realidade a gente vê essa linha conservadora exatamente querendo mudar o ordenamento jurídico que deve ser aplicado a quem pratica crimes. Então existe por parte da direita um apego também às garantias constitucionais e legais. E é por isso que se propugna é exatamente a alteração das leis. Então é um processo que corresponde aos anseios dos eleitores que fizeram essa escolha e eu imagino que à medida que a gente tenha novas eleições, a gente apenas reforce a participação de deputados e senadores conservadores e liberais que vão fazer mudanças que a sociedade clama, sobretudo aquela que mais sofre com a insegurança pública, que é a população pobre. Ô Diego Tavares, o Derrite está tomando um protagonismo nesta pauta e nessa questão, né? Porque ele já tinha trabalhado na questão lá atrás, quando o projeto foi aprovado nos deputados inicialmente. Depois, agora, já como secretário, ele fez um discurso que viralizou no fim do ano passado, criticando a medida da saída temporária. Isso, de alguma maneira, impulsionou o debate a ponto de rapidinho o negócio andar no Senado. Sem dúvida. E ser aprovado. E agora ele volta para lá de novo, justamente para, eu imagino, para que o fim da saída temporária fique colada politicamente na figura do Derrite, ô Diego. E é justo que isso aconteça, Koba. Como a gente constatou aqui, como você expôs muito bem, o Derrite é o pai dessa criança, foi quem impulsionou essa discussão. Eu queria só voltar num ponto que o PP trouxe aqui, a questão do populismo penal, que seria a adoção de medidas que agradam os ouvidos dos populares, mas que na prática não tem efeito algum. Quando a gente fala em populismo, é justamente o contrário de uma medida como essa. Porque nós constatamos aqui, o fim da saída temporária não gera efeitos agora. Ano que vem nós teremos milhares de presos em saidinha na rua, nós teremos milhares de presos em saidinha na rua nos anos subsequentes. É uma medida que vai trazer efeitos a longo prazo, isso é justamente o contrário da definição de populismo, é uma medida a longo prazo. E é importante, em questão de política penal, nós darmos os pequenos passos. É acabar com a saidinha hoje, é fazer algo de melhor amanhã e assim, paulatinamente, melhorando a situação da nossa segurança pública. Agora, é muito importante... Pode concluir. É muito importante que, de fato, o nosso secretário de Segurança Pública protagonize esse tipo de medida. E dizer também que nada além dessas medidas inócuas estão sendo tomadas é meio que um absurdo, porque nós acompanhamos aqui a Operação Verão e diversas outras operações policiais que tiveram um efeito comprovado, enfim, de prisões, de apreensão de drogas, etc. São 11 repercutindo a saída de Guilherme Derrite da Secretaria de Segurança Pública para assumir a sua cadeira como deputado federal pelo PL de São Paulo, onde ele pretende relatar a questão do fim das saídas temporárias na Câmara dos Deputados, projeto que volta aprovado no Senado com algumas alterações. Aí a gente estava discutindo o projeto
o fim ou não da saída temporária, se isso vai gerar efeito, se é agora, se é daqui a pouco, qual é o efeito jurídico, qual é o efeito político, mas agora eu quero mudar um pouco o foco deste debate para a figura do Guilherme Derrite, que é um nome que está cada vez mais aparecendo no debate público, em especial em relação à segurança pública, que é um assunto tão falado ultimamente. Vocês acham que o Guilherme Derrite está querendo mais visibilidade indo para a Câmara dos Deputados? Onde pretende chegar o Guilherme Derrite? Vocês acham que ele pode vir como senador em 2026? É um nome que está no radar do PL de São Paulo? Vamos começar, Mano Ferreira? Certamente, Koba. O Derrite deseja se cacifar como um nome majoritário, ou seja, que possa disputar eleições de cargos mais relevantes para o Executivo, para o Senado. É isso que ele deseja, se tornando sinônimo da pauta segurança pública. A gente sabe que houve um vácuo de propostas nessa área, de tal modo que hoje, quando você olha as pesquisas que perguntam para a população quais os maiores problemas do Brasil, da cidade, enfim, segurança sempre está no top 3 ali no mínimo. É segurança, é corrupção. Então, se ele conseguir, de fato, aquilo que ele deseja, que é se tornar o político sinônimo da causa de combate à violência, da causa da segurança pública, sem dúvida nenhuma, isso vai ser um ativo eleitoral muito forte que o capacita, o habilita como um nome viável em disputas majoritárias. Diego. Como eu tive a oportunidade de perguntar isso para o próprio Derrite aqui no Direto ao Ponto, e ele deu... O quê? Se ele seria candidato a senador? Se ele seria candidato a senador em 26. E ele deu aquela sabonetada de jogador de futebol, né? Tô focado no cargo. Digão, 11h25, quem estava na rádio... Voltando agora do intervalo da rádio, nós estamos discutindo a saída do Guilherme Derrite da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo para assumir a sua cadeira de deputado federal, onde ele pretende relatar o projeto do fim da saída temporária. O Diego Tavares está falando sobre a possibilidade dele ser candidato ao Senado em 2026. Mas tem um fato em relação a essa vaga do Senado que é inegável. O Derrite, ele é um consenso em um universo onde geralmente a gente só vê discórdia. Porque ele é o candidato da cúpula do PL, ele é o candidato do bolsonarismo, ele é o candidato do governador Tarcísio. Então, está tudo se construindo para que, de fato, essa candidatura se torne uma realidade. Você trouxe aqui também na tua fala, no bloco anterior, uma coisa muito importante. Ele está fazendo um esforço para que essa questão do fim da saidinha cole na imagem dele. E isso é a melhor propaganda possível. O Mano disse aqui que a segurança pública, e disse de forma muito acertada, é a grande discussão, a grande pauta. Então, eu acho que se encaminha, sim, para que o Derrite seja candidato ao Senado em 26. Ô, Felipe, se o Derrite tem quantos anos de idade, né? Quanto tempo ele pode continuar na política ainda? Se ele ficar mais 20, 30 anos se candidatando, ele vai falar para sempre que o fim da saída temporária foi obra política dele. Não, esse é um ponto, né? Ele está querendo trazer para si um tema que ele foi um dos autores, né? Bom lembrar que o Derrite, ele realmente sempre encampou essa pauta do fim das saidinhas e está indo agora para a Câmara dos Deputados para relatar o projeto e para ser realmente visto pelo Brasil todo e pela população de São Paulo como uma pessoa responsável. É engraçado, né, que o povo, em geral, gosta da personalização na política, não é? Então, agora, o povo não vai nem saber que quem quis o fim da saidinha foram os deputados, mas vai personalizar na figura do Derrite esse fim da saidinha, né? O projeto sendo votado na Câmara dos Deputados. E como bem disse o Mano, né, a segurança pública é o problema que a população toda entende como o principal problema que tem que ser resolvido pelo Estado. Então, a pauta da segurança pública é uma pauta forte. E o Derrite, um secretário de Segurança Pública que tenta resolver ou amenizar a questão da segurança pública no Estado de São Paulo, vai cacifar ele realmente para voos mais altos. Mas é bom lembrar que a eleição para cargo majoritário não depende só de uma pessoa, depende de acordos partidários, né? O Republicanos do Tarcísio, por exemplo, vai ter que se alinhar com o PL do Bolsonaro, vai ter que se alinhar com o PSD do Kassab, que faz parte da base do governo, para escolher quem que eles vão apoiar para o cargo majoritário de senador daqui a 2 anos. Mas terá duas vagas para o Senado daqui a 2 anos. Sim, então independe de uma vontade pessoal de uma pessoa. Agora, é bom lembrar, né, que se o Tarcísio também sair
do governo para disputar a presidência da República, pode abrir um cargo de governador para o próprio Derrite também. Isso é interessante, a Júlia vai falar, você pediu, Diego, rapidinho. Não, 10 segundos, só para dizer até o do perfil de uma dessas duas vagas, mano, é uma das vagas deixadas em razão do falecimento do Major Olímpio. Então tem não todo é major ou do capitão? Tem todo esse perfil do eleitor militar que está refém de uma candidatura nesse sentido que favorece esse cenário do Derrite. Ô, Julinha, uma coisa que caracteriza o Derrite, que talvez seja bom para ele, é o fato dele caminhar bem com o Bolsonaro, é um bolsonarista, dele caminhar bem com o Tarcísio, ele é secretário do Tarcísio, dele caminhar bem com o Kassab, é colega de secretariado ali com o Kassab. De alguma maneira ele começa a ser um sucessor natural aqui do bolsonarismo no estado de São Paulo. Você acha que ele tem isso a seu favor? Sim, claro. E assim, justiça seja feita, né, gente? Ele apresentou o substitutivo que vai votar, que vai ser votado agora. Porque o projeto original de saidinha previa algumas exceções. Então, algumas pessoas ainda poderiam sair. Ele apresentou um substitutivo em que ficou vedada por completo qualquer saidinha. Então, eu não vejo como absurda o retorno dele agora para a Câmara para poder protagonizar e ser o rosto do projeto. Eu acho que é, inclusive, bastante pertinente. Tem muita água para rolar, né, gente? 2026 ainda está longe. A gente vê que hoje certas declarações que são dadas, elas podem ferir de morte candidatos, pré-candidatos. Então, tem muita coisa para acontecer ainda. Então, quem sobreviver é que pode ter chance, é o caso dele.